paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Devocional Fire. Que saudade eu estava de vocês, estávamos um pouquinho sumido, né? Foi um mês intenso, mês passado, mês de aniversário, muitas programações, né? Mas estamos de volta com o nosso conteúdo de devocional, aonde vai se estender provavelmente até ano que vem, com certeza, muito mais do que isso, as demais programações depois vamos ir soltando para vocês, mas enfim. Antes de iniciar, né, todo esse contexto, eu gostaria de lembrar a vocês uma coisa, porque sexta-feira passada nós tivemos um podcast muito especial com conteúdo enriquecedor sobre relacionamento à luz da palavra com o pastor Nelson Júnior do Eu Escolhi Esperar. Então, após você finalizar esse devocional, eu recomendo que você volte um vídeo atrás e veja a live que foi gravada na sexta-feira, porque o conteúdo dele está muito enriquecedor e provavelmente vai explodir a sua mente. Você vai olhar, vai falar assim, meu Deus do céu, que é isso? Sim, parece que você não sabe nada sobre relacionamento. Mas enfim, gente, sem mais delongas, antes da gente iniciar o nosso conteúdo aqui, eu gostaria de fazer uma oração para iniciarmos esse programa de devocional, mais um, né? Então vamos estar fechando os nossos olhos e se conectando com o Senhor neste momento. Se desligue de tudo que está ao seu redor. Se você está lavando louça, se você está no ônibus indo para o trabalho, para a escola, se desligue esse momento rapidinho só para termos um momento de conexão com o Senhor. Deus, mais uma vez eu oro a Ti, ó Pai, agradecendo, louvando e Te exaltando por quem Tu és, ó Deus. Pai, eu oro também por cada vida que está por trás desse vídeo, por trás, ó Pai, deste devocional, ó Deus, que essa pessoa ela venha estar pronta, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida dela, ó Pai. Assim eu oro em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Bom, então vamos iniciar o nosso conteúdo e hoje o nosso tema em especial vai ser sobre paternidade. A paternidade de Deus. Sim, gente, a paternidade ela é algo muito louco, vou dizer assim. Louco no sentido de incompreensível, ainda mais quando se trata sobre a paternidade de Deus. Ela é muito essencial, tanto a paternidade humana dos nossos pais, quanto a paternidade divina. Mas vamos aprofundar um pouco mais, né, sobre esse tema nas escrituras. E eu gostaria de convidar vocês, eu estou aqui com a minha colinha, então não se estranhem, porque a gente vai ler muito Bíblia hoje. Então, também recomendo que vocês estejam com a Bíblia ao lado, Bíblia e caneta, tá bom? Porque só ouvir também às vezes não, né? É bom a gente praticar, fazer uma anotação ou outra, para a gente começar a colocar em prática aquilo que a gente sempre vai extraindo em vídeos assim. Mas enfim, quando a gente fala sobre a paternidade de Deus, eu não sei a vocês, mas a primeira coisa que me vem à mente, um exemplo muito claro sobre paternidade, depois, né, de João 3,16, que é a entrega de Deus, a entrega de Jesus, né, onde Deus entrega o seu Filho unigênito para morrer por nós, vem muito a passagem do filho pródigo à minha mente, sabe? Porque é uma passagem onde Jesus ele conta essa parábola com um entendimento humano, sabe? Mostrando, tipo assim, a realidade de uma família humana e mostrando como que o amor de Deus ele estava ali inserido, sabe? Tanto na saída do filho da casa, quanto na volta dele. Mas enfim, daqui a pouco eu vou avançando os temas e vou falando antes da hora. Mas eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 15. Não vamos ler dos versículos 11 ao 32, mas essa parábola, ela está localizada dentro do capítulo 15, nos versículos de 11 até o 32. Só que como é muito grande, eu não vou ler tudo, até para não perdermos muito tempo, mas eu vou falar por cima, para a gente compreender, mas eu recomendo que você leia e deixa Deus ministrar no seu coração também, porque essa leitura ela é muito enriquecedora. Mas só iniciando aqui o início para termos o contexto, no versículo 11, Jesus ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.
Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Bom, já iniciamos, a parábola ela já se inicia, né, mostrando o fato do filho mais novo decidir viver uma certa independência de seu pai. Vamos imaginar uma família bem estruturada. Nesse texto não fala sobre sua mãe, nem sobre sua história familiar, só cita um pai e 2 filhos. Então vamos pegar realmente essa realidade de um pai e 2 filhos morando em um lugar muito bem estruturado, vamos supor, dono de uma fazenda, uma propriedade muito rica, e esse filho simplesmente chega para o pai e fala: pai, eu não quero mais viver sobre a sua guarda, eu não quero mais viver debaixo da sua conduta, eu quero pegar toda a minha herança, tudo aquilo que o Senhor guardou para mim durante todos esses anos, e eu quero simplesmente viver a minha vida do jeito que eu achar melhor. Vamos pegar essa realidade que a gente vai compreender melhor essa história, talvez, né, de uma forma mais, vou dizer assim, humanizada, pra gente colocar no nosso dia a dia. Enfim, então o filho, ele sai de casa. Mas a pergunta que eu me fiz enquanto eu estava fazendo esse estudo, preparando esse estudo para vocês, o que será que realmente ele estava buscando? O que será que esse filho realmente estava buscando preencher que provavelmente, né, estava vazio? Ele provavelmente deveria estar pensando que riquezas preencheriam a ausência de algo que estava nele. Porque para ele tomar todas essas decisões, provavelmente não foi algo assim, do nada, mas né, pode ser que tenha uma história por trás. Eu sei que isso tudo é uma parábola, tá bom, gente? Eu sei que Jesus ele foi bem intencional nessa parábola, mas eu tô só fazendo esse contexto a mais para vocês compreenderem e pra gente aplicar essa história de filho pródigo em nossas vidas, tudo bem? Mas enfim, ele tinha tudo e estava perto do pai. Ele estava perto do pai, ele tinha acesso ao pai, ele tinha livre acesso ao pai, entende? Isso é muito doido, porque é um filho que rejeitou estar próximo ao pai, rejeitou viver do bom e do melhor, viver debaixo da guarda do pai, para tentar dar os seus próprios passos de uma forma imatura. Agora, aplicando na nossa realidade, quantas vezes nós, como filhos de Deus, como co-herdeiros com Cristo, decidimos falar assim: Deus, isso daqui não é para mim. Aquilo que Deus ele já estabeleceu sobre sua vida, aquilo que Deus ele já decretou sobre sua vida, aquilo que Deus já direcionou você para fazer, você simplesmente pega, fala assim: não, isso não é o que eu quero, não é o que eu vejo que é bom para mim. Eu acho que se eu fizer assim, assim, assado, vai ser melhor. Então, tipo assim como aqui na parábola não disse que o pai reclamou, não disse que o pai interviu de certa forma tentando proibir ou segurar o filho, pelo contrário, o pai, o que ele fez? Ele simplesmente dividiu a propriedade. A Bíblia não fala que discutiu, a Bíblia não fala que ele murmurou, ele simplesmente dividiu a propriedade e entregou a herança à mão do filho. E da mesma forma, muitas vezes, Deus ele vai confiar em nós decisões que nós mesmos tomamos, por mais que elas sejam decisões carnais, decisões que não são da vontade do Senhor. Deus ele não vai simplesmente colocar uma barreira e vai falar: não, você não vai, não, você não pode fazer isso porque você é meu filho, tal, sabe? Tipo, não vai ter toda essa proibição. Porque é o que eu já falei alguns devocionais atrás, provavelmente, se eu não me engano, foi o último. Mas Deus ele não é um Deus de proibição, sabe? Ele não vai te colocar numa caixinha e te prender. Não, se você simplesmente decidir a não seguir ele, tudo bem, você não vai seguir ele. Você vai estar longe do Pai, você vai estar longe da presença, mas tipo assim, Deus ele vai continuar sendo Deus, entende? Você não é o alecrim dourado, tipo isso, entende? Não existe essa. Então, Deus ele vai continuar sendo Deus, as coisas vão continuar existindo, o sol vai continuar nascendo e se pondo, os dias vão continuar correndo e a vida vai continuar, entende? É isso que eu quero que vocês entendam e compreendam, porque muitas vezes a gente tem essa percepção de se coloca atrás de uma bolha de vitimismo. E, gente, isso é muito ruim. Eu tô falando isso, mas foi muito confrontador, na verdade, pra mim, antes de eu, assim, enquanto eu tava escrevendo tudo isso, pra mim estar trazendo pra vocês.
Eu aprendi muito, eu fiquei literalmente sem dormir. Eu passei a madrugada inteira escrevendo isso e assim, Jesus Cristo. Que entendimento é esse que o Senhor me revelou sobre essa parábola que eu nunca tinha entendido antes, sabe? Mas enfim, vamos continuar, não vamos entrar muito em detalhes assim. Como eu disse, né? O pai ele não insiste, ele deixa o filho ir. O filho ele sai de casa e ele quebra literalmente a cara. Por quê? Porque aqui na Bíblia vai dizer, nos versículos 14 em diante, depois de ter gasto tudo, ou seja, ele saiu de casa, ele foi para outro lugar, ele gastou tudo aquilo que ele tinha, com provavelmente coisas que não eram úteis, né? Provavelmente coisas que não eram de negócio, mas sim coisas que trouxessem um prazer momentâneo. Provavelmente foi isso que aconteceu com esse filho. Enfim, houve grande fome em toda a região daquela terra. Então, aonde o filho estava, houve fome. Houve uma grande fome. E aqui na Bíblia não relata, mas provavelmente na casa do pai não faltou comida. Entende? Quando a gente para pensar nesse ponto, em momento nenhum fala que na casa do pai eles passaram necessidades. Em momento nenhum eles falam que na casa do pai faltou comida. Ou seja, muitas vezes nós nos afastamos da presença do Senhor, nós decidimos cair fora do barco, aonde Jesus está, onde Deus está, para vivermos do nosso jeito, para darmos os nossos pulos, para fazer da nossa forma. Mas, enquanto está acontecendo uma tempestade ao nosso redor, está acontecendo uma escassez de fome, uma crise, a casa do pai ela ainda continua, além de continuar de portas abertas, tipo assim, sabe, aonde o pai tá, não há falta, sabe, não há falta de nada, não há falta de mantimentos, não há falta de amor, não há falta de acolhimento. E eu passei a olhar com esses olhos essa parábola, essa situação do filho perdido, e comecei a refletir muito nas vezes em que nós, né, como eu disse, tomamos decisões fúteis e erradas, decisões que nos afastam da presença do Senhor. E muitas vezes essas decisões são decisões assim, vou dizer assim, diárias, sabe? Elas estão inseridas na nossa rotina. E isso não é bom. Precisamos mudar isso, precisamos nos arrepender, precisamos renunciar ao prazer momentâneo para viver o eterno com Deus, para viver o eterno com o Pai. E continuando aqui no versículo 5, no versículo 15, perdão. Então ele foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Então agora vamos pegar um filho que era herdeiro, saiu da posição de herdeiro para a posição de cuidador de porcos. E ali a Bíblia ela relata que ele sentia tanta fome, ele passou tanta necessidade, que a lavagem, o resto da comida que eles davam aos porcos, ele ficou com vontade de comer. E dessa forma é a nossa vida longe de Deus. Dessa forma é a nossa vida em meio ao pecado. Dessa mesma forma, longe de Deus, nós passamos por necessidades. Longe de Deus, nós não temos o acolhimento necessário. Longe de Deus, nós não temos identidade. Porque a falta da paternidade, ela gera em você uma falta de identidade, uma falta de caráter. Porque se você, que é homem ou mulher, não tem uma figura paterna para se apoiar, você vai acabar tendo falta de algo. E eu falo muito além da paternidade humana, tá? Que eu tô falando da paternidade divina, paternidade de Deus, tá bom? Sobre sua vida. E algo que mexe muito comigo é isso, porque, abrindo um parênteses aqui, em um dos momentos mais complicados da minha vida, que foi o divórcio dos meus pais, eu vivi uma crise muito intensa de identidade, porque eu não tinha uma paternidade firmada em Deus, eu não conhecia a paternidade de Deus sobre minha vida. E eu insisti em um erro por 4, 5 anos, gente. Foram tipo assim, buscas incessantes, e eu ia na igreja, mas de nada adiantava, porque o meu coração não estava disposto a conhecer verdadeiramente quem é Jesus, a conhecer verdadeiramente o que Jesus poderia fazer por mim, ou
como que a graça de Jesus funcionaria na minha vida. Eu fui criado na igreja, eu cresci na igreja, eu fui batizado, mas eu não conhecia Jesus da mesma forma como hoje eu conheço. Então, a falta de paternidade, ela gera em você ausência de algo, sabe? E essa ausência, ela só é preenchida com Cristo, ela só é preenchida com o Senhor. Então, continuando, porque senão vamos enrolar muito, eu gosto muito de falar, eu vou pegando vários assuntos no ar, eu vou encaixando. Então, vamos ser intencional aqui na palavra. Mas, enfim, o filho sai, ele quebra a cara, e então vem realmente a chave da história, que pra mim fez muito sentido, que pra mim fez assim, explodiu a minha mente. Porque o filho, ele se encontra em uma situação péssima agora. De uma situação de herdeiro, ele se encontra numa situação de, vamos supor assim, bem mal, né? De herdeiro para cuidador de porcos. E o que a gente pode aprender com isso? Por meio desse processo doloroso, por meio desse processo que trouxe a ele dor, trouxe também o arrependimento. Trouxe também a consciência da decisão que ele tomou lá atrás. Porque ele já estava começando a colher os frutos da decisão fútil dele lá atrás. Entende? A decisão errada que ele tomou, sem ouvir os seus pais, sem ouvir o seu pai, sem seguir aquilo que o seu pai provavelmente ensinou para ele, o levou a um lugar de completa necessidade, provavelmente física quanto espiritual. E então, depois de tudo isso, ele cai em si. Ele cai em arrependimento, ele realmente se arrepende, um arrependimento verdadeiro. E destacando aqui o versículo 17, diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra? Quantos empregados, tipo assim, podem comer com fartura na casa de meu pai, enquanto eu estou aqui lançado comendo lavagem com os porcos? Olha só a realidade de consciência em que ele caiu por meio de um processo que trouxe dor. Por meio de um processo que provavelmente massacrou ele, mas fez ele aprender, realmente. Então, muitas vezes nós tomamos decisões como essas. Nós nos afastamos do Senhor. Decidimos caminhar com as nossas próprias pernas. E aí vem o processo da colheita. Vem um processo daquilo que vamos colher, tudo aquilo que plantamos lá atrás. Todas as decisões, sejam elas boas ou ruins. E por meio do processo da dor, o filho pródigo, ele se arrependeu. Ele teve suas marcas. Ele teve suas feridas, que provavelmente mais para frente foram curadas. Mas ele se arrepende verdadeiramente. Ele realmente decide em voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, eu acho muito incrível isso. Porque ele era filho. E ele simplesmente volta e diz assim. Vou pegar aqui da Bíblia para mim não falar besteira. Olha, o filho diz assim no versículo 21. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele diz, depressa, o pai ele nem sequer dá assunto ao que ele disse. Ele literalmente fala, depressa, tragam a melhor roupa e vistam a ele. E vista ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso, o seu retorno. O filho, ele se humilha ao pai. Ele se arrepende verdadeiramente. E um pai que conhece o coração de seu filho, conhece o verdadeiro arrependimento que há nele. E o mais interessante é que ele não volta pedindo seus direitos de filho. Ele se submete a um servo. Ele se submete ao papel de servo. Ele provavelmente não se importaria se o pai simplesmente fosse rude, corrigisse ele naquele momento e falasse, vamos supor, agora você vai voltar, mas vai voltar como servo. Porque infelizmente vemos muito essa realidade em nossos dias, de pais, filhos, mães e filhos, realidades muito duras, sabe? Realidades onde parece que o amor
ele se esfriou. O amor, ele não é baseado naquilo que realmente deveria ser, que é Cristo. Porque, gente, o amor de Cristo, ele é insondável. O amor de Deus por nós, o amor, a graça, ela é insondável, ela é muito profunda. Então, essa passagem, ela demonstra muito sobre a paternidade de Deus, porque os exemplos que eu usei durante a narrativa dessa história aqui, elas simplesmente focam na paternidade do Senhor, porque muitas vezes nós saímos de casa, nós saímos da mesa, mas a porta, ela sempre está aberta. Ela sempre está disponível, claro, desde que nós nos arrependamos, né, verdadeiramente. Mas Deus, ele está disponível. Deus, ele está disposto a nos perdoar, a lançar os nossos pecados do mar do esquecimento e nos dar novas vestes e também nos chamar de filhos. Porque hoje com Cristo nós somos cordeiros. Isso é muito incrível. E agora, estendendo um pouco mais desse assunto, além da parábola do filho pródigo, em Romanos 5,8, diz muito sobre o amor de Deus pela humanidade. Não só em Romanos 5,8, mas também em João 3,16. E eu gostaria que abríssemos a Bíblia, agora neste momento, em um desses dois versículos, né? Para lermos um pouco e aprofundarmos sobre esse assunto de paternidade, além da parábola do filho pródigo. Em João 3,16 até o versículo 19 diz o seguinte, diz algo muito, muito além sobre o amor, sabe, de Deus por nós. Isso é muito incrível, porque o amor de Cristo também por nós é algo que nos, me constrange muito. Eu não sei muito bem como explicar isso para vocês, mas só para vocês tentarem pegar um pouquinho daquilo que eu penso e compreendo. Jesus, sendo Deus, ele se submeteu à forma de servo. Ele se submeteu a estar na barriga de uma mulher. Ele se submeteu a ser uma criança. Ele se submeteu ao aprendizado humano, porque, né, uma criança, ela depende de uma pessoa para se alimentar, para saber falar, para saber andar. Então, vamos focar nesse crescimento de Jesus quando criança. Vocês têm noção que o Filho de Deus, ele precisou de ajuda, sabe? Para se alimentar, para aprender as coisas básicas humanas. Então, isso é muito constrangedor de se pensar, porque ele poderia simplesmente ter vindo da forma mais extraordinária e sobrenatural possível, mas ele decidiu se manifestar no ordinário. E eu acho isso muito louco, porque eu até converso com os meus amigos, se eu fosse daquela época, eu acho que, eu ficaria louco, sabe? Meu Deus, como assim? Ele é filho de Deus, veio de uma mulher humana, como assim um anjo foi falar com Maria? Entende? Eu acho que eu ficaria assim, Jesus, que é isso? Meu Deus, quem é você, sabe? Eu acho que eu ficaria meio maluco, meio lunático das coisas, mas é algo muito doido de se pensar, gente, porque é um amor que não cabe em uma caixinha. É um amor que não cabe em palavras, é um amor que não cabe em entendimento humano. Não dá para se entender o amor de Deus, a paternidade de Deus sobre nós, a forma como Deus nos adotou como filhos, nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, cordeiros com Cristo, e nos deu livre acesso à sua presença. Porque hoje, dentro de seu quarto, você pode simplesmente ter um momento com o Senhor e receber mais do Espírito Santo. Isso dentro do seu quarto. Na época do nascimento de Jesus, isso só era possível pelo acesso de um sumo sacerdote dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, onde somente ele, uma vez por ano, tinha acesso à presença de Deus. Mas até mesmo esse sistema, na época, estava corrompido por conta de muitos fariseus. Enfim, acabou se tornando tudo um sistema religioso. E Deus acabou saindo de cena.
Porque até temos, né, o contexto dos 400 anos em silêncio de Deus. Então, viu? A gente começa falando sobre paternidade e vai se estendendo a vários assuntos, porque é algo assim, é como se fosse uma árvore cheia de galhos, sabe? Cheia de conexões, porque é tudo conectado. Isso é muito maluco. Mas só pra gente não perder o contexto e eu sair muito do assunto, como eu disse, voltando um pouquinho no Filho Pródigo ainda, que eu esqueci de citar uma coisa aqui pra vocês, por meio de um processo que trouxe dor, essa palavra nos entrega duas visões diferentes do filho. Uma de um filho orgulhoso, em busca da própria razão, e noutrora, uma visão de um filho consciente e arrependido. Então, quem estamos sendo nessa história? O filho orgulhoso que simplesmente, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha vontade. Ou o filho que se coloca no papel de servo e é arrependido. Se submete àquilo que o seu pai diz. E bom, eu acabei nem lendo João 3,16, me perdoem, mas voltando aqui em João 3,16 até o 19, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, ou seja, não para trazer condenação, mas para que este fosse salvo por meio dele, ou seja, por meio de Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Deus ele nos deu e ainda temos a oportunidade de renunciarmos tudo aquilo que temos para viver uma vida com Cristo, para viver uma vida desfrutando da paternidade de Deus. Mas o que acontece? A nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, a nossa natureza corrompida, o nosso coração é voltado para as trevas, é voltado para o mal. É por isso que é extremamente importante o ponto da renúncia por amor a Cristo. O ponto de renunciarmos tudo aquilo que temos de prazer, tudo aquilo que temos de herança dessa terra, tá bom? Tudo aquilo que temos de bens materiais, para realmente desfrutarmos de um amor insondável, do amor de Deus. Bom, não vai dar tempo, talvez, de eu aprofundar muito na leitura de Romanos, como eu queria, mas em Romanos 5, em geral mesmo, diz muito também sobre dá a nós um entendimento de o amor de Deus pela humanidade. Por quê? Porque Paulo ele é muito perspicaz na hora de descrever esse capítulo de Romanos em especial. E só um trecho que mexeu muito comigo dele é no versículo 18, eu vou ler para vocês, 18 e 19. Mas eu recomendo que vocês façam essa leitura desse capítulo todo, para que vocês tenham um entendimento mais profundo. E também, né, para que vocês venham além de conhecer mais, também praticar um pouco mais a palavra. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, ou seja, a entrega de Jesus. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos foram pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Porque aonde aumentou o pecado, superabundou a graça. Então, que nós possamos levar essa palavra para o nosso dia a dia. Que nós possamos levar não só essa história, mas essa essência da paternidade de Deus, que vai muito além de um amor de um pai ao filho, para os nossos dias, para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a nossa família, para nós mesmos. Que a nossa base é algo que eu gosto muito de falar, tanto para mim quanto para as pessoas, que a nossa base não seja a nossa família humana. Precisamos muito honrar os nossos pais, precisamos muito honrar os nossos avós, mas nós não podemos ter eles como a base, tipo assim, a supremacia da nossa vida. Eu sei que é muito difícil pensar nisso e compreender isso,
mas Deus precisa estar até mesmo acima deles. O nosso amor a Deus, a nossa devoção a Deus precisa ser superior a qualquer coisa à nossa vida. Nós precisamos estar dispostos a renunciar até mesmo à nossa família para viver aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que é muito complicado e eu relutei muito para entender isso. Até que passei por muitos processos que me trouxeram dor, mas me trouxeram esse entendimento. Me trouxeram hoje o entendimento de que acima da minha família há um Deus que me ama. Há um Deus que me concedeu o direito de se tornar filho, o direito de me tornar co-herdeiro com Cristo. Um Deus que me amou, um Deus que me tirou do lamaçal na qual eu vivia. Tirou a venda dos meus olhos. O Deus que entregou o seu Filho por uma humanidade decaída, uma humanidade depravada. Um Deus que rasgou o véu e hoje nos concedeu livre acesso à sua presença. Um Deus que nos deu como herança aqui nessa terra o Espírito Santo, para que nós venhamos ser um consolador e aguentar até o último dia, até o dia de sua volta. Então que nós possamos ter essa palavra retida em nossos corações, em nossas mentes, e que nós possamos levar isso como entendimento aos nossos dias, tá bom? Que o sacrifício de Jesus na cruz não se torne algo comum para você, tudo bem? Todo dia acorde, dobre seu joelho e fala: Jesus, muito obrigado por esta graça. Muito obrigado pelo sacrifício. Muito obrigado. Porque se não fosse pelo Senhor, se não fosse pelo teu amor, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não teria livre acesso a Deus. Hoje eu não teria conhecimento, provavelmente, de muitas coisas aonde hoje eu tenho. Enfim, é tudo pelo sacrifício de Cristo. Então que nós venhamos não reter isso como algo comum. Ah, Jesus morreu, tal, está tudo bem. Não, pelo amor de Deus, não pensa assim, não deixa esse pensamento te consumir. Que o sacrifício de Cristo na cruz seja algo muito, muito, muito especial e incomum para você. Para que todos os dias de sua vida você fique assim: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela graça imerecida que me foi concedida. Muito obrigado por me dar o direito de te chamar de Pai. Muito obrigado pelo livre acesso que hoje eu tenho. Muito obrigado. Então que nós possamos levar isso como entendimento. Bom, vou finalizando por aqui. Queria falar muitas outras coisas, mas sabem, né? O Espírito Santo, ele te pega por um rumo e vai para outro, entende? Tipo assim, é muitas conexões. A palavra, a Bíblia explica a Bíblia, tipo assim, como eu disse, é uma árvore cheia de galhos e várias vertentes. É algo muito mais além do nosso entendimento, é muito profundo. Mas eu espero que essa palavra tenha feito sentido em seu coração e que você possa realmente desfrutar do conhecimento, da sabedoria e da paternidade de Deus, do amor insondável de Deus sobre sua vida, tudo bem? Qualquer coisa, comente aqui nos comentários. Gabriel ou Mateus, equipe Fire, eu passo por certos problemas. Nós não nos importamos, em nome da equipe Fire, nós não nos importamos de entrar em contato, sabe? Nós não nos importamos, não. Conte seu testemunho, se for preciso desabafe, é necessário. Muitas vezes é necessário. Eu falo isso porque eu já estive neste lugar. Eu já estive no lugar onde eu precisava ser ouvido, onde eu precisava falar. E eu recomendo que você faça isso, tudo bem? Se não for pra gente, realmente, vá para a sua liderança, tudo bem? É essencial também, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que tenha ficado até aqui. Mais pra frente vamos continuar com as programações, tá bom? Toda segunda-feira, devocional, Fire. Toda quarta-feira também podcast, tudo bem? Ao vivo. E ano que vem teremos outras novidades a mais pra vocês, tudo bem? Fiquem ligados que vamos ir soltando aos poucos lá por nossas redes sociais, Instagram, do Fire ou até mesmo aqui nos próximos conteúdos. Não se esqueçam de curtir, de comentar e também de encaminhar para o seu amigo, seu conhecido, a sua família ou aquela pessoa que te veio à mente durante todo esse devocional. Muitas vezes vai ser uma pessoa que você até não gosta,
mas é o Espírito Santo te direcionando. Então, não cale a voz do Espírito Santo que fala através do seu coração, tudo bem? Não seja orgulhoso. Mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Lembrem também de voltar a um vídeo anterior e ver o podcast que foi gravado na sexta-feira com o Nelson Júnior sobre relacionamento à luz da Bíblia. Tá bom? Um conteúdo muito especial e que provavelmente vocês vão gostar demais. Vai abrir muito o leque na mente de vocês. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.